Bem-vindo ao canal do JB. Você que chegou até aqui e me encontrou, quando estiver assistindo o vídeo lá por meio, você curta, se inscreva e comente se assim o desejar. Em uma matéria da Carta Capital, uma pesquisa aponta que a maioria das conversas sobre o pecado entre os evangélicos reformados, pentecostais, neopentecostais e pós-pentecostais apontam o sexo como o pior de todos os pecados. Essa questão da sexualidade no movimento evangélico pentecostal surgiu com a constatação de que as igrejas evangélicas demonstram preocupação com a vida sexual dos fiéis, dedicando-se à regulamentação dos desejos, à domesticação dos prazeres. Em diferentes denominações evangélicas, a questão da sexualidade, como nós sabemos, nas conversas informais, no cotidiano, a experiência sexual ocupa lugar de destaque nas propostas doutrinárias das reflexões teológicas e nas práticas litúrgicas, principalmente do pentecostalismo, do neopentecostalismo e do pós-pentecostalismo. Desde a minha adolescência, eu vejo que nós nos prendemos a entender esse perigo que nos rodeia na igreja. Claro que existem outros eles são ensinados a evitar e manter a conduta digna e a pureza do crente. Mas por que tanta ênfase na sexualidade, principalmente dos outros, dentro da igreja? A sociedade brasileira descobriu isso da pior maneira possível, pelos discursos de um ministro e o seu legalismo. É sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos. Próxima imagem, por favor. O desenho Frozen, a princesa Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. É claro que eu estou falando da ministra Damares, a representante de uma ala do governo mais moralista, e desde o início ela segue uma linha, como disse em seu discurso inicial de posse, que era terrivelmente evangélica. Claro que a mídia e a galera da esquerda exagerou na dose dos comentários sobre ela. Isso aí realmente a gente dá um desconto, porque essa rapaziada realmente pega pesado. Quando na divulgação dos vídeos antigos em que Damares está na igreja, pregando e orientando os jovens, e por mais que seja exagerado, esdrúxulo, quem está na igreja está porque escolheu e entende perfeitamente aquele discurso. Não há condenação alguma sobre o discurso de Damares dentro da igreja. Mas mesmo assim, quando nós vamos avaliar tais discursos, nós encontramos exagero e alucinações, invenções, e que ela leva tais discursos para a sociedade e para o governo. Aí fica mais difícil aceitar e entender esse tipo de discurso. Vou dar exemplos. Primeiro, Frozen. A Frozen do desenho animado da Disney. Ela teria uma relação homossexual com Branca de Neve. Eu assisti esse filme muitas vezes e não encontrei. Que as pessoas deveriam fazer abstinência sexual para evitar os filhos no casamento. Esse discurso na igreja, ele é perfeito e todos vão aceitar de bom agrado, aqueles que não são casados, que somos ensinados assim, nós somos ensinados desta maneira. Mas na sociedade, isso vai funcionar como um programa de solução para a gravidez precoce? Disse que as escolas, elas estimulam o uso de drogas e de sexo. Aonde? Qual escola faz isso? Falta apontar justamente a bibliografia, a fonte onde foi que ela encontrou isso. Que existem hotéis, fazendas, para turista fazer sexo com animais. Nunca disse aonde, nem mostrou provas de que existem essas fazendas aqui no Brasil. Falou que na Holanda, especialistas ensinavam que os pais deveriam masturbar crianças a partir dos 7 meses de idade. Isso pegou muito mal para o Brasil. Tudo isso foi desmascarado pelo Fantástico quando ele fez uma matéria sobre esse assunto. E uma das últimas pérolas. Tem abuso que é prazeroso para a criança, porque o pedófilo sabe onde tocar. Chega, gente. Olha, procure no YouTube, no Google, que você vai encontrar essas falas e muito mais da ministra falando sobre sexo. Isso não é coisa antiga, não. Novamente me vem a dúvida, qual é o pecado maior, hein? O sexo fora do casamento, para o cristianismo, é o pior deles? As escrituras sagradas de qualquer versão, qualquer tradução possível, não fazem diferença.
Por outro lado, essa senhora da moral, dos bons costumes, mentiu em rede nacional, na internet, para milhares de pessoas, quando falou sobre as questões sexuais de que ocorriam no Brasil e na Holanda, nas escolas, segundo o Fantástico deixou bem claro. Quando mentiu dizendo que era mestre em direito constitucional, mestre em direito da família e mestre em educação. Isso é recente, está no discurso que ela fez, se apresentando para a plateia. Depois que desmascararam essa ideia, ela se justificou na igreja, né, que se chama mestre aquele que ensina. A Bíblia diz que chamou alguns para mestres. Eu tenho milhares de horas de ensino dentro da igreja e não me deram esse título de mestre. Lá, eu tive que realmente batalhar muito na minha pós na universidade, mas na igreja não me deram esse título de mestre. Será que sexo é pecadão? Mentira é pecadinho? Se eu fosse um pós-pentecostal hardcore, eu diria que é um demônio da mentira no governo. O ministro da Educação, aquele que nem foi empossado, também mentiu sobre seu currículo, dizendo que tinha pós-doutorado. E é evangélico. Na maior parte dos discursos, é uma falação sobre sexo. Eu não a culpo. Porque em muitas igrejas eu tenho experiência, porque convivo e convivi, né, com esse discurso sobre sexo, porque ele é muito forte. Mais forte que qualquer outro erro capital, qualquer outro pecado, chamado assim na igreja. Há empresários em igrejas que não são exemplo de honestidades. Há políticos na igreja, quando eu falo de igreja evangélica, eu falo de todas, que não são convertidos e não são exemplos para mim e para ninguém da igreja. E por aí vai. Mas o sexo é o sexo. E o Evangelho diz assim no capítulo 8, versículo 44b, quando ele profere sobre a mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu fico pensando, por que essas pessoas enfatizam tanto essa questão sexual? E sabe o que é pior? Muitos são pegos exatamente nessa área. Porque parece-me que a boca fala realmente do que o coração está cheio. Quando você tem problemas em determinada área, você só fala sobre aquilo. Você só prega sobre aquilo nos sermões da igreja, porque você não quer, talvez, inconscientemente, que as outras pessoas caiam no mesmo erro. Ou você está querendo se justificar aquilo que você costuma fazer. Eu tenho um recado dessa mesma Bíblia que os evangélicos tradicionais, pentecostais, neopentecostais e pós-pentecostais costumam usar para justificar essas questões sexuais. Arrependam-se de seus pecados. É isso aí, gente. Até a próxima.